Eufrásia, hoje pela manhã, eu já tinha ouvido parte, e hoje pela manhã nós ouvimos aqui, quem estava aqui, ela dando testemunho a respeito do que Deus fez na vida do seu esposo, durante 10 meses que ele passou lutando contra o câncer. Foram 10 meses e ela diz que foi de experiências que ela teve com seu esposo, diante da palavra do Senhor, e ali houve, durante esses 10 meses, tratar de Deus, entre ela e seu esposo, houve pedido de perdão, houve quebrantamento, e ela disse que na última vez que ela leu a Bíblia com ele, perguntou para ele: você tem medo da morte? Ele disse: não, eu estou preparado e estou aguardando a chamada do Deus eterno. Queridos, uma pessoa para falar e declarar, tanto a irmã Eufrásia como o irmão Manuel, um testemunho como esse, uma mulher que lutou com alguém que estava com câncer, uma pessoa amada, e que ela passou 10 meses ali lutando contra essa doença, que nós sabemos que é uma doença terrível. Mas no final essa mulher dizer que tudo isso foi para experiências que ela teve com Deus, e o seu esposo, depois de tudo que passou, dizer que estava preparado. Só o Evangelho. Não tem outra coisa nessa terra que pode fazer o que o Evangelho, que a palavra de Deus pode fazer. Somente a palavra de Deus tem esse poder para acalmar, para trazer paz, mesmo diante da enfermidade. Só a palavra de Deus. Queridos, aqui nós encontramos Moisés, já velho, depois de 40 anos lutando com o povo no deserto. Ele agora está aqui diante de uma nova geração. Aquela velha geração tinha morrido, foram rebeldes, não tomaram posse da terra ao qual Deus tinha prometido, voltaram para o deserto, e depois de 40 anos, Moisés agora está diante de uma nova geração, e essa nova geração, ela ia entrar na terra prometida, ela estava agora diante da terra, e Moisés, diante daquela nação, ao qual ele amou, o qual ele pastoreou, o qual ele orientou, o qual ele foi instrumento de Deus para conduzir aquele povo até ali, ele escreve essa palavra, e ele faz esse discurso aqui em Deuteronômio. E eu quero destacar aqui primeiro o versículo 6, quando ele diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Essas palavras têm que estar no teu coração. Queridos, o que fez esse testemunho que eu acabei de contar aqui, da irmã Eufrásia, do seu esposo, foi a palavra ter entrado no coração. Porque quando a palavra de Deus, ela entra no coração, ela faz aquilo que ela tem o poder de fazer. Ela não fica só na boca para fora, ela não fica só em uma religião, mas ela entra no coração, e a Bíblia diz que a boca fala, que o coração está cheio. Então veja bem, o escritor aqui, como pastor daquele rebanho, preocupado porque ele não ia entrar na terra. Deus já tinha falado para ele que ele não ia entrar na terra, quem ia conduzir o povo para entrar na terra era Josué, e Moisés, já sabendo disso, que o final dele estava chegando, mas ele, diante da preocupação que ele tinha com aquele povo que ia entrar naquela terra, e era uma terra idólatra, e ele escreve essa carta dizendo: olha, é no coração que essa palavra tem que estar em vocês. Não é apenas no papel, não é apenas escrita, mas é no coração de vocês. Dentro do coração. Pega essa palavra, coloque dentro do coração de vocês, para que vocês possam entrar nessa terra que está na frente, e não
fazer aquilo que aquele povo estava fazendo. Vamos olhar o capítulo 18. Veja algumas práticas que era comum ali no versículo 9 do capítulo 18 de Deuteronômio. Olha só algo que Moisés escreve aqui, que aquele povo praticava. Versículo 9 do capítulo 18, diz assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Veja que ele está aqui, a preocupação dele era justamente quando eles entrassem, e ao entrar naquela terra, o Moisés disse: olha, vocês não vão aprender, vocês não vão fazer o que aqueles povos estão fazendo, não aprendam com eles. E olha o que ele diz mais no versículo 10: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem cantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Olha, era uma prática, era algo comum que aquele povo fazia. Era uma prática que estava ali no dia a dia daqueles povos. E a orientação de Moisés: olha, vocês não vão imitá-los, vocês não vão praticar tais abominações. Veja que ele diz aí que isso é abominações, é algo que Deus reprova, é algo que Deus jamais ele quer que alguém que pertença a ele venha fazê-lo. E para que essas práticas não viessem a acontecer na vida daquele povo, eles precisavam ter no coração a palavra. Eu lembro quando eu era criança, lá no sertão do Maranhão, na época de São João, nas fogueiras, havia esse negócio de passar pelo fogo. E ele ficava impressionado, né? Poxa, ele passa pelo fogo e não se queima. Mas é diabólico, é algo satânico, não é de Deus. A pessoa achava que era Deus. Está aqui a Bíblia condenando práticas que até hoje as pessoas vivem praticando, mas aqueles que são do Senhor não podem, porque é abominação. Quantas pessoas hoje em Tucuruí ou mesmo em qualquer lugar estão consultando os mortos, conversando com as pessoas que morreram? Foram práticas daqueles povos e são práticas hoje que é comum em muitos lugares. As pessoas estão fazendo isso. Aí o Senhor usa Moisés para dizer: não façam isso. E ele diz aqui: adivinhadores, consultando os mortos, encantadores, agoreiros, feiticeiros, tudo isso, mágicos, tudo isso é abominação. E aquele povo tinha essas práticas. Será que hoje também, aonde nós estamos vivendo, também não tem? Tem sim. Pessoas, às vezes até amigos nossos, até familiares, às vezes estão praticando isso, achando que estão fazendo algo correto. Mas por quê? Porque não tem a palavra no coração. Porque a palavra de Deus, quando ela está nos nossos corações, ela não vai deixar nós praticarmos aquilo que é abominação contra o nosso Deus. Moisés, entendendo isso, ele diz: guardem no coração. Mas veja o que ele fala aí no versículo 1. Ele diz assim: estes, pois, são os mandamentos e os estatutos e juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que o cumprisses na terra a que passas a possuir. Veja, Moisés está dizendo: olha, eu recebi do Senhor esses mandamentos,
e eu estou ensinando para vocês, porque vocês agora vão possuir a terra, vocês vão entrar nessa terra, e vocês precisam conhecerem, saberem desses mandamentos que eu recebi do Senhor e agora estou ensinando para vocês. E ele diz mais no versículo 2: para que temais ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Então veja que aqui está a palavra, a lei do Senhor. O Senhor tinha determinado, e Moisés, ao escrever esse livro, ele traz à memória aquilo que aconteceu desde a saída do Egito. Moisés falando para aquela nova geração e dizendo para eles: olha, a palavra o próprio Deus nos deu, e agora eu estou passando para vocês, para que vocês venham fazer o quê? Ensinar os filhos de vocês. Não é só para vocês, vocês também agora vão ensinar aos filhos de vocês. E como é que eu vou ensinar? Se eu tiver a palavra. Eu tendo a palavra no meu coração, eu vou ensinar. Porque se não tiver a palavra no coração, não tem como ensinar. Eu só ensino aquilo que eu sei, aquilo que eu vivo. Então a preocupação de Moisés aqui, porque Moisés não ia estar lá com eles, Moisés não ia entrar na terra com eles, e eles encontrar deuses e mais deuses diante deles, quando eles entrassem naquela terra. Eles iam encontrar lugares de cultos e mais cultos aos deuses daqueles povos. Mas aí o Senhor disse aqui: para que temas ao Senhor, para que não venha ter medo dos deuses, mas que haja um temor ao Senhor e não aos deuses. E ele diz aí, para que esse mandamento seja vivido e ensinado pelos filhos, e ele diz para que seja prolongados os dias dos quais eles iam ainda viver. Versículo 3 diz assim: ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que emana leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus. Veja que ele está dando ênfase, ele insiste para que aquele povo, eles entendessem, eles compreendessem, eles colocassem no coração, para que eles soubessem, jamais eles viessem desviar dessa verdade que Deus era Deus, e que não viessem praticar as abominações dos quais aqueles povos praticavam. Eles precisavam entender que a adoração somente ao Senhor, eles precisavam entender que os mandamentos que eles estavam recebendo, eles precisavam passar para os filhos, e eles precisavam também ficar atento, como diz aí o versículo 3, atento em cumprir. Não era só ouvir, não era só ter os mandamentos, mas era para que houvesse cumprimento, para que houvesse obediência. Essa era a preocupação e a insistência aqui de Moisés com relação àquele povo. E aí o versículo 4, ele fala assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Veja, queridos, que eles iam encontrar muitos deuses, eles iam encontrar muitos altares, muitas religiões, mas a insistência de Moisés era que eles viessem como o povo de Deus que eles eram. Veja que ele insiste dizendo, no versículo 3, ouve, ó Israel. O versículo 4, ouve, ó Israel. Veja que ele está dizendo: vocês são Israel de Deus, vocês são o povo de Deus, é para vocês, é vocês que tem que ouvirem.
vocês que essa palavra está sendo ensinada. Ouve, presta atenção, Israel. Queridos, hoje nós somos o Israel de Deus. Hoje nós somos o Israel de Deus. A igreja de Cristo, espalhada em toda a terra, é o Israel de Deus. E essa palavra é também para nós, como igreja que somos. A palavra falando igreja do Senhor. Ouve, presta atenção. Há um único Deus, há um único Senhor. E essa palavra tinha que estar no coração daquele povo, mas tem que estar hoje nos nossos corações. Para que essas mesmas orientações que está sendo orientada aqui, elas venham a ser praticadas por nós. Que elas sejam vividas por cada um de nós como Israel de Deus que somos hoje. Abominações nós precisamos jamais fazer parte, elas jamais podem estar conosco. Deuses jamais podem ser invocados por nós. Consultar os mortos jamais pode ser por aqueles que são do Senhor. Tudo aquilo que nós acabamos de ler é abominações. Isso não pode. E aí ele repete 2 vezes aqui, e é interessante que essa palavra ela é repetida muitas vezes em toda a Bíblia. Ouve, ó Israel, ouve, ó Israel. Por que essa insistência, queridos? Porque é uma tendência nossa de apenas escutar, mas não de ouvir, porque há uma diferença. Você escuta, mas não guarda do coração. Veja que está falando aqui, guardar no coração é o ouvir, é entender, é guardar no coração, é reter essa palavra. Ouve, preste atenção no que está sendo dito, aprenda. O único Deus é quem? É o Senhor. O Senhor, aquele que governa, aquele que tem o domínio sobre todas as coisas. O eu sou, aquele que fez todas as coisas, aquele que tirou o povo do Egito e levou até ali, e agora ia entrar com esse povo naquela terra ao qual Deus tinha prometido. O Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que governa, que tem o domínio sobre todas as coisas. Aí ele vai agora para o versículo 5, diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Veja, queridos, que a insistência de Moisés com aquele povo era justamente para que eles entendessem a importância da palavra de Deus, a importância da obediência à palavra, e que essa palavra ela precisava estar no coração daquele povo, para que ele não viesse a pecar e a blasfemar contra esse Deus eterno. Por isso que ele diz aqui: amarás. Como é que eu vou amar se eu não conheço? Tem como você amar uma coisa que você não conhece? Não tem. Você ama algo que você conhece. Você ama uma pessoa quando você conhece essa pessoa. Você pode até ter admiração, você admira alguém que você conhece, mas não te conhece, você não tem relacionamento. Agora, amor é relacionamento. E aqui, queridos, a ênfase aqui é justamente essa: conhecer a Deus, ter intimidade com Deus, para que haja amor. O amor para com Deus é aqueles que conhecem a Deus. Diante de um velório que nós vimos hoje pela manhã, a nossa irmã aqui estava louvando a Deus, dando testemunho de Deus. Por quê? Porque ela disse: eu tive experiências com
eu conheci mais a Deus. Quando ele diz aqui: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças. Tu tem que amar o Senhor. O que ele está dizendo? Se você não se relacionar com Ele, não vai haver esse amor. Para que haja esse amor, precisa haver conhecimento. E através somente da palavra é que nós conhecemos a Deus. Deus, ele se revela através da palavra. Hoje eu estava fazendo uma visita e um senhor, quando eu li a palavra, ele disse: olha, eu acredito que existe Deus. E ele começou a falar sobre a criação, pássaro, falou muita coisa. Existe Deus porque isso. Eu digo: sim, a Bíblia fala sobre isso, que nós podemos conhecer Deus através da criação. Realmente, você vê que existe um Deus através da criação, mas o Deus que nós conhecemos através da criação, não tem como nós nos relacionarmos com Ele, porque Ele fica muito distante. Ele é apenas o Deus Criador. Mas quando nós conhecemos o Deus da palavra, o Deus da Bíblia, o Deus de Moisés, o Deus de Israel, o Deus da igreja, há algo diferente, porque agora há relacionamento. Você agora passa a conhecer um Deus que fala, um Deus que ouve, um Deus que atende, não apenas o Deus tão distante, mas o Deus que está perto, ao qual eu ouvi o testemunho da irmã, experiências que eu tive com ele durante essa batalha. Queridos, qualquer ser humano nessa terra que crê nessa palavra e busca amar a Deus da maneira bíblica, não tem como essa pessoa não ter relacionamento com Deus, porque Deus, ele se faz ser conhecido, ele se revela, ele se mostra. E quanto mais nós conhecemos a palavra, mais nós vamos conhecer o Deus da palavra. Eu ouvi um vídeo, eu fiquei até chocado, faz um tempo atrás, de um líder espiritual, religioso. Ele falou o seguinte: o maior defeito dos evangélicos é colocar a Bíblia acima da igreja, porque a igreja tem que estar acima da Bíblia. Que aberração, irmãos. Imagine nós aqui como comunidade em cima da Bíblia. A Bíblia não é a nossa orientação, é as nossas práticas, é nossos costumes, é aquilo que nós achamos que é certo. Seria a maior loucura, e que é hoje a maior loucura, quando uma pessoa cresce. A palavra de Deus, ela é a única regra de fé e prática. A reforma protestante, ela levantou com essa bandeira só as escrituras. Por quê? Porque as escrituras estavam sendo deixadas de lado, não tinha mais pregação, não tinha mais temor, a Bíblia não era mais obedecida, e os reformadores levantaram a bandeira das só escrituras. E graças a Deus que nós somos frutos da reforma protestante. Por isso que nós declaramos, assim como os reformadores, somente as escrituras, porque são elas que dirigem a nossa vida, é ela que norteia, é ela que nos ensina, porque ela é a palavra de Deus. Por isso que Moisés insiste dizendo: ouve, ó Israel, amas ao Senhor, obedeça a palavra, aos estatutos, se atente. E a partir do verso 7, ele vai reforçando aqui a respeito dos filhos, quando ele fala aí que nós devemos inculcar. Ele diz aí no versículo 7: tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te.
Também a atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Naquela época, não havia Bíblia como temos hoje. Era o 5º livro da Bíblia que estava sendo escrito, Moisés. E a orientação aqui de Moisés, por eles não terem a Bíblia, é que eles pegassem versículos ao qual Moisés tinha passado para eles, e eles escrevessem, anotassem mesmo, e colocassem nas portas, colocasse em vários lugares, porque eles não tinham acesso à palavra de Deus como nós temos hoje, e eles deveriam pegar parte desses versículos e colocar para que os filhos aprendessem, para que eles também aprendessem. Hoje nós temos a Bíblia Sagrada, e o que nós temos que fazer com ela? A mesma coisa: ler, estudar, viver e ensinar aos nossos filhos. Qual era a preocupação de Moisés? Ele não ia estar na terra prometida. Ele não ia estar lá. Moisés não ia entrar com o povo. Assim também, queridos, nós não vamos estar na faculdade dos nossos filhos. Nós não entramos nas salas de aulas com nossos filhos. Nós não vamos estar no casamento dos nossos filhos. Podemos estar na cerimônia, mas não no dia a dia. Nós não vamos estar lá com ele no dia a dia. Por isso que nós precisamos prepará-los, enviá-los, para que eles possam, nós que somos pais, quando eles entrarem pelas escolas, pelas faculdades, eles tenham nos seus corações essa palavra. Esse é o dever nosso. É o dever nosso prepará-los com a palavra de Deus, para que eles possam, assim como aquele povo ia entrar na terra, Moisés não ia estar com eles. A preocupação de Moisés era justamente essa, para que eles viessem entrar, mesmo com a ausência de Moisés, aprendendo tudo e vivendo tudo que Moisés tinha ensinado. Por isso que ele reforça dizendo: tu as inculcarás aos teus filhos. Anda com ele, viva ali com eles, ore com eles. Para quê? Ele diz aqui: para que os filhos dos filhos, diz aí, também atarás, para que os filhos dos filhos, está aí no versículo 2, né? Teu filho e o filho do teu filho venha viver esse princípio e esses valores, amando o Senhor. É uma das coisas que nós temos sempre falado aos nossos filhos. Nós estivemos viajando agora esses dias juntos, e sempre trazendo a memória deles: filhos, amem o Senhor, amem o Senhor, amem o Senhor, porque somente com o amor do Senhor é que eles estarão seguros. Queridas, essa palavra ela foi para o povo de Israel daquela época, mas ela é para nós também hoje, é para você, para mim. Nós precisamos pegar esses valores, esses princípios, para que nós não venhamos ser contaminados com aquilo que o mundo está aí vivendo, essas abominações, essas práticas tão comum foi naquela época e é hoje, porque aonde não há o ensino da palavra de Deus, aonde não há o temor a Deus, a idolatria e as abominações tomam de conta. O lar que não há temor a Deus, pode ter certeza que sempre vai haver abominações contra Deus. Por isso que nós necessitamos tanto da palavra de Deus. É a nossa regra de fé e prática,
Nós precisamos estar atento, cada dia aprendendo, deleitando na palavra de Deus, porque somente ela vai nos guiar. Veja que a promessa de Deus aqui para aquele povo, para assim também para nós, para que nossos dias sejam prolongados, para que nós possamos viver bem, as promessas de Deus. E esse viver bem aqui, o próprio Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas eu vou estar com vocês. Jesus disse também: olha, para que vocês tenham vida e vida com abundância. Essa abundância aqui é a presença de Deus nos nossos lares, nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Queridos, dê valor essa palavra, guarde no coração. Não tem como alguém ensinar os filhos se não tiver a palavra no coração. Não tem como nós sermos exemplo para alguém se nós não tivermos a palavra de Deus nos nossos corações. Não tem como. Nós somos o Israel de Deus, e a palavra de Deus é justamente para nós. Estes, pois, são os mandamentos que Moisés está dizendo aqui, e os estatutos e juízos que eu recebi do Senhor e passo para vocês. Que Deus nos abençoe e que nós, como igreja do Senhor, possamos entender, compreender os valores dessa palavra, e que essa palavra seja vivida por nós com temor e amor. Que Deus nos abençoe. Vamos estar orando.